Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Bela Podcast. Estamos aqui hoje no nosso encontro marcado, 8h30 da noite, todas as terças-feiras. E se você que está nos assistindo não é inscrito no nosso canal, aproveita, inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe o link do nosso podcast para toda a sua rede de amigos. Que a gente possa chegar aí com os nossos assuntos voltados para o universo feminino a mais mulheres, né? A nossa população aí, que a gente sabe que, além de gostar muito desse universo que é complexo e maravilhoso ao mesmo tempo, também a gente tem assuntos muito interessantes voltados para a mulher. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com uma mulher que, olha, ela faz coisas, gente, vou falar para vocês. Além de mãe, ela é jornalista e coordenadora municipal de políticas públicas para mulheres. E ela vai nos contar o que seriam essas políticas públicas, né? Porque eu sei que ela está engajada aqui em vários projetos e ela vai nos falar um pouquinho sobre como é ser mãe, empreendedora e estar à frente da coordenação de tantos projetos, né? Então, hoje eu vou conversar com ela, Cleusi Soares. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Nossa, quando fala assim, eu fico até assustada. Sentiu assim, né? Que a gente fala muito né, no meio da tecnologia e do empreendedorismo, a síndrome da impostora. Mas as pessoas nos veem assim, é que realmente, para a gente dar conta do que a gente faz, assim, é muita coisa. Eu queria começar, que eu digo assim, a gente é o meu lugar de fala, né? Sim. Então, eu sou uma mulher negra, Cleusi, uma mulher de 42 anos, mãe de um menino de 15 anos e uma menina de 7. Sou moradora aqui, nascida, manezinha da ilha, né? Nascida em Florianópolis. E hoje estou à frente da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Florianópolis, da prefeitura, né? Então, às vezes, assim, eu não me dou conta, mas é uma responsabilidade muito grande. E é bastante coisa, né? Bastante coisa. Está à frente, né, assim, de várias... São vários projetos, né, que você está ali coordenando. Como a gente estava até falando ali antes, né? Você, às vezes, pode até não ser do que você se preparou para fazer ali, mas precisa de uma creche lá naquele lugarzinho lá. Vamos lá, eu posso fazer, eu posso dar voz, né, para quem está lá se organizando para isso, estar à frente, né? Isso. Então, eu digo que as coisas, a participação nessas atividades foram muito de sobrevivência às vezes, né? Eu moro aqui numa comunidade conhecida como Vila Aparecida, que é uma região de vulnerabilidade social. Sim. Né? E a minha mãe foi empregada doméstica, trabalhou por muitos anos como empregada doméstica, e eu cresci nesse bairro. E a gente crescendo, a gente vai percebendo, eu sou fruto de projetos também, então eu participei enquanto a minha mãe trabalhava, eu ficava nesses projetos, e isso me ajudou muito para a minha formação, me ajudou muito para que hoje o que eu sou, né? Então, é meio que uma forma de retribuição. Então, automaticamente, eu morando no bairro e hoje com filhos lá, eu penso, a gente tem que trabalhar para dar condições para eu continuar morando lá. Eu gosto de onde eu moro. Então, quando eu falo que uma creche que hoje tem linda e maravilhosa lá no nosso bairro, é uma conquista que foi feita juntando as pessoas, né, os moradores do bairro, fazendo essas reivindicações, né? Então, de melhorias dentro do bairro. Então, automaticamente, eu fui como diz o meu marido, me metendo nessas coisas, né? Eu vou me metendo. Eu gosto de participar dessas ações que trazem esse movimento, né? Eu digo que é um movimento de mudança mesmo, né? Que isso foi possível para mim e eu acredito que pode ser uma vivência sua, né? Que agora você trouxe como trabalho também, né? Isso, eu digo que eu estava dizendo ali. Hoje eu estou como coordenadora de políticas públicas, tratando de políticas que podem melhorar a situação das mulheres no município, né? Sim. Esse trabalho é junto com a assistência social do município de Florianópolis, a prefeitura de Florianópolis, nas atividades que a gente desenvolve, é muito parceira nesse sentido, né? Uhum. Eu até aqui, eu quero fazer um registro de agradecimento às pessoas que me confiaram, que foi o nosso ex-prefeito Jean Loureiro, que me confiou de me convidar, junto com a Cíntia, a primeira-dama, que me convidaram para estar à frente da coordenadoria, e aí eu senti a responsabilidade. Então, o papel da coordenadoria... Então,
tudo aquilo ali que eu falei no início, né? Quer dizer, muito mais, né? O papel da coordenadoria hoje, junto com a assistência, é trabalhar, coordenar as atividades que são voltadas para as mulheres. Hoje o nosso assunto muito em pauta, infelizmente, é a questão da violência doméstica. Sim, né? A gente ainda tem uma questão cultural ainda, onde as mulheres ainda sofrem muito essa questão da violência doméstica. Então, hoje o nosso grande mote, né, a nossa movimentação diária é em relação a isso. Né? A gente tem um trabalho dentro da coordenadoria, por exemplo. A gente lançou agora, no mês de março, no mês das mulheres, o 2º Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. É uma das únicas cidades aqui do estado de Santa Catarina que tem esse plano municipal. Olha que legal. O que seria, antes da gente abrir mais esse assunto, que eu acho que é super interessante, o que seriam as políticas públicas para mulheres? Então, por exemplo, essa questão do plano, ele é um norteador para as ações que a prefeitura deve cumprir em relação às mulheres. E temos diversos eixos. Isso. Políticas públicas, uma em específico que foi também iniciada em março. A gente, no movimento entre Assistência Social, Secretaria da Educação, Coordenadoria da Mulher e Somar Floripa, a Fundação Somar, no caso, a gente fez um movimento para que as estudantes de escolas públicas do município de Florianópolis recebessem todos os meses absorventes Dignidade Íntima, que é o nome do programa. Então, todas as meninas de 9 a 17, 18 anos, inclusive as estudantes do EJA, elas recebem todo mês absorventes, né, para a questão da dignidade íntima, porque a gente sabe que hoje isso é uma política pública que começou a se falar muito, né, e é uma garantia para as meninas que não têm essa condição de que elas não faltem aula. Então, imagina uma coisa tão simples, né, para nós mulheres, assim, que se você for parar para pensar, mas é sério que precisa ter uma política pública para isso? Sim, precisa. Então, a gente aqui nos estados do Sul, né, a gente tem uma outra realidade, Norte e Nordeste, né? Sim. Mas ainda assim a gente tem muita vulnerabilidade socioeconômica, no caso, né? Com certeza. Então, essa questão da dignidade íntima, para muitas pessoas, né, pode parecer, nossa, mas ela realmente é um limitante para as meninas, né? Nessa questão de ir para a escola. Uma outra política pública importante também, que eu vou falar das que eu participei, que eu acho importante, claro, né? Mas a gente tem no município de Florianópolis uma casa de passagem, né? Que as mulheres que saem desse ciclo de violência, elas vão para essa casa, inclusive elas recebem filhos, elas podem ir com os filhos até 18 anos, né? E lá elas têm esse prazo para ficar na casa. E muitas mulheres, uma das questões que as prende no ciclo de violência é a questão financeira. Sim. Então, a gente aborda muito esse assunto aqui, é um assunto que realmente sempre, né, tem muita coisa para ser falado, né? Isso. Desde sinais de violência até o acolhimento, né? Isso. Então, é um assunto que precisa ser falado cada vez mais, né? A gente diz que hoje a gente tem um aumento dessa questão das denúncias e das mulheres por conta de estar se falando, né? Porque elas estão percebendo antes. Exatamente. Porque o feminicídio, quando chega um feminicídio, a gente fala, tem todos os sinais, os indicativos de que pode vir a acontecer, né? Então, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, né? Então, tem todos esses passo a passo que a gente fala que é o ciclo da violência, que a mulher acaba passando. E aí, quando se fala no assunto, elas vão percebendo que elas estão num relacionamento abusivo mais cedo. Então, isso é importante a gente fazer esse envolvimento da sociedade, falar no assunto. Né? Eu falo, a gente está com tanta liberdade, né, com as redes sociais aí, né, falando sobre vários assuntos. Tudo que for assunto polêmico está lá e tudo mais. E se fala muito na rede social também sobre isso, mas ainda assim, né, por mais a maior informação que tenha, não falei que eu fico falando. Somos duas. Eu também sou. Tem que amarrar a mão aqui. Por mais falar, que as pessoas falem mais, e estamos ali na rede social, e está aqui, podcast, programa e tudo mais, ainda assim, o índice não para de crescer. Não.
Primeiro que assim, mesmo a gente estando em todos os espaços, às vezes a gente não consegue alcançar também essas mulheres que mais Sim, sim. precisam dessa informação, né? Então, como eu estava falando até para eu voltar, só para eu não deixar, a gente tem a Casa de Passagem, Sim. onde a gente acolhe essas mulheres, né? E essas mulheres, em um certo momento, elas querem voltar para a sociedade e essa questão financeira é um impeditivo. Então, em Florianópolis, em agosto do ano passado, foi assinado um decreto regulamentando a questão da lei de desabrigamento, que, na verdade, a gente fala até que é a questão de independência financeira, né? É o nome, mas a ideia é que as mulheres... O objetivo é esse, né? As mulheres que saem da casa, as que estão instituídas no município, quando o município é responsável por essas mulheres, que elas, quando saem, elas recebem 6 meses de até um salário mínimo, né? Elas recebem um salário mínimo. A princípio era para a questão de aluguel, mas a gente viu que também as mulheres têm outras demandas além dessa, né? Então é para que elas possam se subsidiar nesses 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. Então a ideia é que elas tenham esse tempo para se organizar e conseguir voltar para para a sociedade, né? Sem ter que retornar para o ciclo de violência. Porque daí, querendo ou não, o retorno ele acaba sendo por conta também do financeiro. Não sai por conta disso, aí se depara com outra realidade, né? Isso. E aí tem que ir atrás, e não é fácil, às vezes tem filho, né? E aí é o mesmo motivo que não deixa sair, é o mesmo motivo que talvez traz, pode né? voltar. O dia a dia, eu digo assim, é muito... A gente pensa assim, não é enxugar gelo, porque quando a gente consegue salvar uma mulher, a gente não já é a vitória. É um trabalho de formiguinha mesmo. Sim. E essa questão de levar informação, a Coordenadoria da Mulher, a gente fez um programa que se chama Agentes Multiplicadoras da Cidadania, onde a gente vai nas comunidades para levar as informações. Eu até tenho, depois eu posso... A gente tem um material informativo, que também isso a gente tem ele de forma digital, que a gente ali coloca todas a rede de acolhimento que tem para as mulheres, seja na área da judicial, na área... A gente tem o nosso centro de referência, isso eu estou falando Florianópolis, né? Mas a gente acaba recebendo de São José, Biguaçu, as cidades vizinhas, as mulheres acabam procurando. E mulheres que vêm de fora, assim, tipo, eu vim lá do Rio Grande do Sul, fugida. E quero morar aqui. Então, a regra é que as mulheres que tenham tido algum tipo de relacionamento no município e que a partir daí tenham sofrido essa violência no município. Porque a ideia, se a gente pudesse, difícil, a gente atenderia, né? Mas a gente já tem uma capital que ela tem um número muito grande de moradores e recebe muita gente, né? Florianópolis recebe muita gente. Então, assim, as políticas públicas, elas têm ali umas limitações, né? Por conta de orçamento e tudo, mas a ideia é que essas mulheres de Florianópolis, elas possam ser atendidas. Esse nosso centro de referência é um espaço de porta aberta, que a gente diz, as mulheres que estão em algum tipo de relacionamento ou têm alguma dúvida, porque esse centro ele não é só para violência doméstica, é todo tipo de violência. A mulher tem alguma dúvida, ela vai lá, tem psicóloga, tem assistente social, que vai receber e vai fazer essa conversa. Por experiência, a coordenadora desse centro, ela disse que uma mulher leva até 10 anos para sair, para entender que ela está passando por um processo, por um ciclo de violência. Então, quer dizer, é muito tempo. É muita coisa. Se perde uma vida vida mesmo, né? Porque daí chega a ponto, né? E também, assim, anos, né? Anos dessa vida que ela não vive. Eu já cheguei em atividades que a gente foi, eu encontrei uma mulher que viveu 48 anos. Ela tinha 70 e poucos. Ela viveu 48 anos sofrendo violência doméstica. E ela fazia 3 anos que ela estava com uma medida protetiva e ainda assim o ex-marido ainda insistia em procurá-la. Então, assim, eu digo que, infelizmente, a questão da violência doméstica a gente tem que tocar todos os dias. Porque também, para quem está ali dentro, né, até com essa rede de apoio, é difícil, né, pra caramba, porque às vezes você está ali ajudando a pessoa, a mulher também se sentir empoderada nesse momento, principalmente, para não voltar à situação que ela estava. Só que muitas vezes acaba voltando, né, como a gente falou, por vários motivos, mas o seguir em frente, eu acho que é a parte mais difícil. Acho que por isso que a sensação que dá é que, tipo, tá enxugando o gelo, né, porque você ainda assim, né, as estatísticas
né, aumentando, e ainda se tem que falar muito sobre, né? É a dependência emocional, né? A mulher tem muitas vezes a questão da dependência emocional é um fator também que faz com que ela permaneça nesse, Sim. né, nesse ciclo. E aí tem também N situações, né? Até ontem a gente teve uma visita na casa de passagem e foi essa questão, foi levantado, foi conversado também. Repetir o ciclo também. É porque até então a gente está num momento de desconstrução. Exatamente. Cultural. Eu acho que as pessoas estão. Tá todo mundo nesse processo. Isso. Né? Buscando talvez uma desconstrução emocional, profissional, social Isso. e por aí vai, né? E aí tem essa questão de que minha avó apanhou, minha mãe apanhou, achar normal e aí permanecer nesse ciclo. Então a gente está nessa desconstrução de criação também, né? Eu com um filho de 15 anos, uma menina de 7, tem que começar a gente a abordar esses temas dentro de casa e falar e fazer com que seja natural essas conversas. Às vezes até a questão de falar sobre a violência doméstica é um tabu também dentro de casa. Com certeza, para falar com as crianças, Isso. né? Porque eu vejo assim, meu filho tem 4 anos, né? E ele fica muito atento aos sinais, sabe? Às vezes passa a ver uma coisa na TV e mamãe, mas aquilo ali não pode fazer, né? Eles estão muito atentos. Sim. Então, é a hora, né, de se falar. Tem que saber como falar, né? Também. Porque também eles levam do jeito que eles querem também. Sim, sim. Existe, foi aprovado também o ano passado, uma lei federal. Eu sou péssima para guardar números de lei, nome bem. De filme e nome de ator. Então, mas tem uma lei federal que a questão da violência doméstica fazer parte dos currículos escolares. Então, assim, isso vai ser abordado dentro das escolas. Então, vai ter todo um preparo, né, dentro da educação para se falar sobre o tema. Então, isso é muito importante, né? Assim como porque aí os filhos... como se fala de sustentabilidade, preservação da natureza, com as crianças que fazem, que levam, que são o futuro. Então, abordar esse tema dentro das escolas também vai ser um diferencial, né? As próximas gerações já vão sair já dentro do processo de escolarização, já também com esse entendimento, né, de que violência, seja ela doméstica ou qualquer tipo de violência, não é normal, né? Pelo menos para cortar o tal do ciclo, né? É isso, fazer essa... É uma tentativa, né? É uma tentativa. A gente diz que a gente está numa sociedade onde a gente tem pessoas diferentes, mas a gente tem que trabalhar para diminuir, combater, a ideia é combater, né? Mas diminuir essa questão da violência, né? Tem toda uma questão, abordam várias influências aí, né, nessa questão da violência, mas a cultural também tem muito isso, né? Porque a gente vem de uma geração assim que você não podia ser independente, né? A mulher ser independente lá, ter seu próprio negócio ou trabalhar fora de casa, não era normal, né, para o homem. Então, eu vejo assim pelo meu pai, minha mãe, assim, já que é recente, né, porque ainda vem lá dos avós, né, mas assim, o meu pai por um bom tempo ele não queria que a minha mãe trabalhasse, mas a minha mãe foi lá e foi, ela disse, não, eu tenho que ter o meu, sei lá, enfim, nem lembro que momento da vida isso aconteceu, mas eu lembro dela sabe, ela queria trabalhar fora, ela foi. Por mais que meu pai não quisesse, assim. Então, são coisinhas, são situações pontuais e que a gente vê que isso vem. Então, assim, eu hoje em dia me vejo super independente, né? É difícil para eu entender que eu não vou produzir algo e do que eu vou produzir vai vir não é o meu sustento, mas pelo menos eu ganhar algo, né, daquilo ali para comprar. Se sentir útil também, né? Um absorvente, enfim. Então, também tem essa desconstrução da parte dos nossos antepassados, do que passou lá atrás, né? Isso. Então, eu acho que é difícil também por isso, né? Eu digo que a gente sempre agradece, né? Os nossos antepassados. Com certeza. Assim, hoje eu me permito estar... Aliás, hoje eu estou aqui por conta de tudo isso, né? Então, a minha mãe também foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Ela ficou viúva muito cedo, criando 3 filhos. Então, na verdade, ela já começou a trabalhar cedo. Ela começou a trabalhar aos 10 anos de idade, que eu também acho... Quando vem para mim falar em meritocracia, que diz que, não, mas eu trabalhei desde criança e eu não acho... As pessoas não podem achar normal uma criança trabalhar aos 10 anos de idade e para vencer na vida. Acho que aos 10 anos de idade, a criança tem que ser criança.
E mesmo assim, ela chegar lá aos 20, 25, ela tem a possibilidade de escolher o que ela quer fazer, o que ela quer trabalhar. Não necessariamente imputar a uma criança, principalmente, né, as crianças de comunidades, que a questão da meritocracia, se fizer isso, se estudar, se trabalhar cedo, vai conseguir. Então, eu acho que eu não posso, e eu digo que eu sou muito contrária a essa questão de que aos 10 anos eu comecei a trabalhar, eu ouço muito isso, né? Aos 10 anos eu comecei a trabalhar e, olha, estou aqui firme e forte. Só que, assim, a gente não tem que achar normal uma criança trabalhar aos 10 anos. É que você não sabe também o que aquela pessoa, talvez, o que essa situação causou no emocional dela. Ela deixou de viver outras coisas, né? De infância e tudo isso. Eu digo que a minha mãe, se eu perguntasse para ela, ela não queria trabalhar de empregada doméstica aos 10 anos de idade. Exatamente. Eu tenho certeza disso. Ela queria brincar. Mas, assim, ela fez, eu digo que de uma forma bem sutil, ela nunca foi uma pessoa endurecida, assim, de dizer, ela nunca teve isso como uma questão de raiva. Né? Sim. Ela sempre, de uma forma muito doce, me mostrou que eu poderia ter outros caminhos, né? E aí eu me disse assim, me mostrou, e eu sempre fui assim, busquei vamos lá, isso. Né? E aí foi essa questão. Então, eu acho que a gente ter essa possibilidade de estar aqui hoje, que tem muita gente, que tem mulher que diz assim, eu não sou feminista. Mas o fato de estar numa roda de conversa falando sobre mulheres, sobre questões da mulher. É porque o feminismo ele foi distorcido, né? Eu acho que tudo que é o extremo também, né? Hoje em dia é assim, né? Os extremos. O extremo daí vira mimimi, daí as pessoas começam a criticar, então tá um pouco delicado de falar sobre algumas coisas também, né? Na verdade, assim, o que eu vejo, e aí já por conta de outras atividades que eu participo também, né? Hoje a gente tem essa questão das redes sociais, a liberdade de falar, né? E aí a gente tem que entender o que é liberdade de expressão, o que é crime, o que é opinião, questão, né? Mas o fato hoje que eu digo, eu passei por situações, e aí eu vou abordar uma questão que eu carrego comigo, que é a questão da minha história, eu sou uma mulher negra, então a questão do racismo é uma coisa que me acompanhou a minha vida inteira, mas até então eu não me sentia segura para falar sobre. Sim. E hoje a gente eu sinto segurança para falar e não deixar as coisas passarem. Então muita gente vem de, é mimimi. Não é porque a gente não deixa mais passar. Sim. Hoje, se acontece uma situação comigo, antigamente eu deixaria passar. Hoje eu não deixo passar. Então aí vem, tudo que fala é mimimi. Não. Hoje, se uma pessoa que é próxima a mim fala uma coisa que eu considero, olha, né, primeiro eu vou falar com uma amiga, mas eu vou falar porque eu acho que exatamente, se a gente está nesse processo de desconstrução, se a gente quer aprender, e eu também, né, não sei de muita coisa, eu digo assim, eu não sei da minha história real, né? Mas eu acho que a gente tem que chegar e tem que falar. Então, essa questão do mimimi, às vezes, é isso. As pessoas não querem, não querem dar essa abertura para a gente falar. Mas eu digo assim, agora eu falo. Não, tem que falar, ué. Agora eu falo. Tem que falar. Quanto mais falar, né? Isso. Mas essa questão dos extremos, né? Que eu acho que daí distorcem as coisas. Que é igual a questão do feminismo que você estava falando. As pessoas, aí fica, aí as pessoas ficam naquela, eu não sou feminista por conta disso. Mas é por conta de que foi bem distorcido, né? Algumas coisas Exatamente. O fato da gente sair para trabalhar, a gente já é um ato feminista. Então, isso a gente tem que colocar na cabeça. Se poder parar para comparar. Poder votar é um ato feminista, poder se candidatar é um ato feminista. Isso. Então, a gente tem que entender isso. Né? É só ter respeito por cada uma das coisas, as escolhas, tá tudo certo, né? Por cada indivíduo e tá tudo bem. E como que você... Então, a parte do jornalismo entra em que hora aí nessa questão, né? A formação de jornalista. Então, eu digo que não sou precoce, mas aos 12 anos eu já sabia que eu queria... Comecei a trabalhar com 12 anos. Não, graças a Deus. É o que eu digo, a minha mãe foi ali, ela foi guerreira para... Eu comecei a trabalhar aos 20, eu não sei se eu vou me aposentar. Eu comecei a trabalhar aos 20, mas... aos 12 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista. Queria ser jornalista. Então, entrei para a faculdade até um pouco mais tarde, entrei na faculdade aos 22, me formei aos 26 e... na verdade, a minha experiência na área de comunicação foi em assessoria de comunicação. Eu trabalhei sempre em órgãos governamentais, fazendo assessoria. Então, era uma atividade que eu exerci durante 7 anos no governo do estado. Depois fui para o município de Florianópolis e fiquei lá. Né? Trabalhei na Câmara de Vereadores e depois fui para a prefeitura. Em um certo momento, eu meio que não estou mais... nesse momento, eu não exerço
profissionalmente a questão do jornalismo, assessoria, Sim. né? Eu não deixei de ser jornalista, mas não estou exercendo a função porque estou como coordenadora. Mas porque aí a minha mãe, o meu anjo da guarda faleceu, eu tinha uma bebê de 2 anos, e aí a área de comunicação, né? Tu tem essa experiência, ela é muito corrida, e ainda Exige mais, bastante, né? a assessoria era 24 horas, né? Então, a assessoria assessorava pessoas. Então, tinha que estar ainda mais com rede social, 24 horas ali para ver se não está. Então, meio que eu migrei, né? Saí desse espaço e acabei indo mais para a área administrativa e acabei chegando na coordenadoria. Que não deixa de ser uma assessoria para as pessoas, sim, né? sim, acaba sendo. Só que aí eu não direcionando, né? né? Não tenho que estar naquela adrenalina de 24 horas ali, gerenciando crises, né? Apagando incêndio, porque a assessoria, né, trabalha muito essa questão de gerenciamento de crise. Ai, meu Deus. Não fica nervosa, não fica nervosa. Está no ar o quadro Perguntas Aleatórias. Cleusa, esse é um quadro que a gente usa para poder dar uma soltada aqui no nosso assunto, né? Uma descontraída. E as pessoas mandam perguntas aleatórias, né? Fora do nosso contexto aqui. Eu vou fazer para você e daí você, né? Vamos ver o que vai sair aí. Espero. Olha, ultimamente tá vindo só coisa estranha. Então espero que o pessoal tenha mandado umas coisas legais, né, pra gente. Ai, tomara, né, gente? Pode ser que tenha umas coisas repetidas aqui, porque a gente tem umas perguntas que são bem interessantes. E aí a gente guarda, né? Ih, peguei 2. Podia ter deixado aqui. Vamos lá, então. Gente, eu quero agradecer vocês. Pequena. Gente, é uma pergunta muito... Primeiro, eu quero agradecer vocês, né, que estão participando aí, enviando as perguntas aleatórias. Contribui muito para o nosso quadro. Continuem enviando. O que você pensou? Que pergunta estranha. Vou mandar lá para o Muito Mais Bela Podcast. Mandei para a nossa equipe, gente, que nós vamos ler aqui para as nossas convidadas. Já estou aqui balançando as pernas, já. Vamos lá, então. Você já usou cueca? Por quê? Não digo... Gostei! Não usei, mas sabe que aquelas cuecas samba canção, aquele shortinho, não. Aquilo é gostosinho, para né? dormir, é muito bom. Aquilo. Mas não que eu me lembre, que eu me recorde, não. Samba canção é considerado cueca, né? Cueca, sim. Então tá. Samba canção é um shortinho para dormir, é super confortável. Mas não usei ainda, não. A boxer também, né? Confortável para usar. Mais justinha, né? Aquelas mais para isso. Não usei, mas se precisar, não tem problema usar. Bora usar. Ótimo. Eu já usei também. Para dormir, muito bom. Tô escutando, hein? Peraí. Essa aí é nojenta. Aonde você põe a meleca no escurinho do cinema? Tipo, vou precisar tirar. E agora? Onde é que eu vou colocar? A meleca, o gente, chiclete. A pessoa tão... né, fazer uma pergunta dessa pra ela. Estamos em desconstrução, né? Então, não tem aquela opção pula? Então... se tem um papelzinho, né, um guardanapo, às vezes, quando vai pegar a pipoca, mas se não, coitada das cadeiras do cinema, né? Igual com o chiclete também, né? Igual com o chiclete. A minha filha que diz, mãe, às vezes a carteira tem um monte de chiclete embaixo da carteira. Assim, pois todo mundo acho que tem a mesma ideia. Quem nunca, né? Pois então. Quem nunca? E o pessoal aí de casa fica pensando, onde é que coloca? Vamos fazer mais Só mais. Tá bom. Mas não foi tão difícil, eu acho. Ó, viu? Essa também é interessante pra gente desenrolar. Qual é a cor de roupa que você mais tem? Então, eu tive um período na minha vida que eu usei muito preto. Estou de preto agora. Eu gosto de preto porque ele dá um... preto né? é elegante. Elegância. Tá tudo bem, né? Mas eu passei a usar cores vibrantes. Por isso que eu adorei. Achei quando cheguei assim... Eu adoro. Então, assim, eu hoje uso muitas cores. Adoro usar cores. Adoro amarelo. Uso amarelo, assim. Tenho diversas peças amarelas. Vermelho. Eu gosto de cores realmente, assim, que eu digo que é para ver de longe, assim, que eu cheguei. Então, eu gosto de cores vibrantes mesmo. Uso. Mais ainda, assim, eu acho que eu tenho mais roupas pretas no meu guarda-roupa. Mas, geralmente, para compor. Antigamente, eu usaria todo preto. Mas, hoje, para compor, até numa cor mais vibrante, eu uso um preto. Mas eu
cores vibrantes também tem lugar lá no meu guarda-roupa. E tu gosta de misturar as cores vibrantes, assim? Gosto. Uma coisa que eu gosto muito é macacão. Então, muitas vezes, que é muito prático, né? Macacão e vestido. Toda a vida. Macacão e Só não é vestido. prático na hora de fazer xixi. Então, eu ia dizer essa questão. Tudo bem. Mas eu uso isso, e aí, assim, às vezes é uma cor. Eu tenho um casaco que é bem amarelo. Aí boto uma blusa uma rosa mais, né? Sim. Eu preciso, né? Vou confessar que eu preciso de um personal, né? Para me ajudar a me vestir, porque às vezes eu tenho essa dificuldade, assim, né? Não sei se eu estou ali combinando, mas a gente faz. Mas eu acho que tem muito essa questão de você buscar na roupa algo, entendeu? Expressar ali. Sim. Porque, assim, eu entendo o trabalho dessas pessoas que ajudam a compor as cores. Sim. Essa cor aqui traz mais, Sim. mostra mais, disfarça a olheira, não sei o quê, colorimetria, né? Mas, assim, eu falo por mim, assim, tem dia, assim, que dá vontade de usar só preto. Ou cinza, né? Eu sou um pouco contra o cinza, mas tudo bem. Mas tem dias que eu quero muito colocar cor, sabe? Que daí parece que tu quer colocar algo pra fora ali. Isso. Quer ser vista, quer mostrar. A cor vibrante é quando tu tá tu em quer mostrar, alta. né? Quando eu tô mais assim apagadinha, quando eu não tô muito bem, assim, aí eu boto uma roupa Acaba mais, indo, né? mais apagadinha para. Cleusa, eu vou pedir licença aqui que eu quero agradecer os nossos parceiros que estão aqui conosco e também convidar você que está assistindo que gostaria de patrocinar aqui o nosso podcast, quer ser nosso parceiro, estar com a gente, trazer a sua marca, para a gente mostrar aqui, né, para todo o nosso público, divulgar nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade, né, gente? É só entrar em contato aí com a equipe do Muito Mais Bela Podcast e será um prazer estar com vocês aqui conosco, né? E mostrar, né, o seu produto, né, a sua marca, aqui para o nosso público. Então, gostaria de agradecer a Bem Eventos, o seu Jairo e a dona Inês, eles que deixam o nosso cenário, né, mais feminino, com essas flores, com a decoração. Eles trabalham com festas, eventos, então, Bem Eventos faz a decoração do nosso cenário e gostaria de agradecer a parceria deles. E também a Thaís e a Jéssica. A Jéssica é da Realizartes Personalizados e a Jéssica é da Mamãe Arteira. Elas que compõem aquele convite das nossas convidadas. Achei maravilhoso. Lindo, né? Achei muito. Que é preparado com muito carinho e elas duas entraram com essa parceria aí com a gente. Gostaria de agradecê-las também. A Bia Unha e Crochê. A Bia é responsável pelo alongamento da minha unha e ela trabalha, além de alongamento de unha, com lindíssimos trabalhos em crochê. Então, convido vocês a conhecerem o perfil dela, né? E os trabalhos que ela faz com muito carinho, com muita dedicação. Você vê nos resultados. Agradecer também a equipe aqui do Forecast Studio e convidar vocês para conhecerem o estúdio, né? Que está aberto para locação aí para você fazer seu podcast, gravação de live, webinar. Agora o online é o que está em alta. E o Forecast tem um estúdio completo para você mostrar, né, o seu produto aqui e entrar no digital com toda a força do mundo. E também locação da plataforma giratória, que se você não conhece, nunca fez um vídeo em uma, tem que fazer. Vídeos diferenciados para sua loja, para o seu Instagram, né? Hoje em dia, não falei que hoje em dia tudo é instagramável, né? Então, a plataforma giratória está aí para fazer vídeos diferenciados e aqui no Estúdio Forecast você encontra para alocação para o seu evento também. Isso, e depois eu agradeço mais os nossos parceiros aí. Por enquanto é isso, muito obrigada. E não esqueça que você quiser ser o nosso parceiro, entre em contato com a nossa equipe. Tem que agradecer, né? Porque Sim. faz parte. Ninguém trabalha sozinho. A gente entender que é equipe, né? É equipe, e tem espaço para todo mundo. Eu estava dizendo, empreendedora nata. A gente faz um monte de coisa. Então, é natural, né? Mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Pois é. Então, mas sabe que um dia estava falando sobre essa questão de empreender, né, e tal. Eu fui participar, acho que, de uma live com uma amiga e ela falou, tem que falar contigo, porque você faz tantas coisas, Sim. né, e tal. Eu falei, eu faço, né? Não me dei conta, que nem você falou, às vezes a pessoa tá falando da gente não dá conta de tanta coisa. E aí eu lembrei de uma época que eu tava lá, deveria ter meus 13 para 14 anos, e eu fazia
até menos. E eu pintava umas folhas de uma árvore que a minha mãe tinha, que ela tinha um pelinho. E eu pintava ela com giz. E colocava na janela assim, para vender. E aí lembrei de uma senhora, ela já é até falecida. Lembrei que ela sempre passava lá e comprava todas as minhas folhas. Então, ali começou a minha história, né, de empreender. Então, quando eu falo, desses 13, talvez pode ser até que seja um pouquinho antes a questão do empreendedorismo, né? Então, mas aí é uma opção, assim, né? A gente também entende, né? Mas a gente, hoje em dia, você linka, claro, né? Tipo, olha lá, eu já pensava em fazer alguma coisa diferente, né? Ora, vender folha. Quem faz isso hoje em dia, vender folha? E tu tinha uma cliente, tu viu? E eu tinha uma cliente. E tu viu que o teu negócio estava dando certo porque tu tinha uma cliente fiel. Então, claro. tu resolveu continuar porque estava dando certo. E aí essa questão de fazer essa questão com as mulheres, o empreendedorismo, eu digo que o foco da coordenadoria é a questão o foco, infelizmente, por conta da vivência, é a questão mas a gente também trabalha muito essa questão de trazer as mulheres, de fomentar a questão do empreendedorismo, a questão de ocupação de espaços, né? E aí isso, tanto dentro da coordenadoria como fora, e aí vem essa questão de participar de tantos projetos. Em 2019... eu iniciei, né, junto com outras 4 pessoas, né, um dos nossos cofundadores, Douglas, idealizador do Morro do Silício. E aí mais 2 cofundadoras, Fernanda e a Keila, e eu. Então, nós éramos 4, e a gente iniciou atividades com o Morro do Silício. Aí eu perguntei para ela, me fala, mas onde que fica o Morro do Silício? Agora ela vai nos explicar, porque daí... né? Então, o Morro do Silício, a gente até então, lá em 2019, quando a gente iniciou, a gente disse que é um movimento, né, que tem como objetivo conectar o ecossistema de tecnologia, porque Florianópolis, primeiro porque é do nome, né? Exato. Florianópolis é conhecida como a Ilha do Silício, porque hoje a gente tem, Florianópolis, se eu não me engano, é a 2ª cidade com o maior número de startups. Sim. Então, e tem um ecossistema de tecnologia muito forte, né? E por conta disso, muita gente fala que Florianópolis é a Ilha do Silício. Só que uma das percepções até do nosso idealizador é que, por exemplo, a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, ela fica de costas para o morro. Então, é uma percepção que quem quer acessar a ACAT do morro tem que fazer todo um contorno. Então, a ideia é que a gente falava muito que era furar a bolha e hackear o sistema. Então, para a gente poder hackear esse sistema, a gente criou o Morro do Silício para que ele pudesse fazer essa conexão entre os empreendedores profissionais que estão nesses bairros de periferia, seja próximo à ACAT ou não, nesse ecossistema de tecnologia que tem uma necessidade de mão de obra muito grande, né? A gente sempre ouve aí que esse mercado está precisando de profissionais nas mais diversas áreas. E está numa crescente, né, desenfreada agora. Isso. E aquela questão de que, assim, se trabalha bastante, né? A área de tecnologia, mas se ganha bem também, né? Então, é um mercado que ele é promissor, porque ele ainda tem muito para crescer, ele tem uma necessidade de mão de obra qualificada, e aí essa questão do Morro do Silício é fazer esse trabalho de fazer essa ligação dessas empresas que possam, de alguma forma, até auxiliar na qualificação desses jovens, né? Porque eles oferecer treinamento, né? Abrir as portas, na verdade. Porque eles já nascem conectados, né? Sim, então. A gente estava falando ali, os pequenos, né? Ali, foi a tua filha ou teu filho? Eu tenho uma filha de 7 e um de 15, mas os dois já são assim... Nossa, o meu tem 4 e ele é super ligado assim, na tecnologia. Isso aí é a nova geração, né? Isso. Então, faz parte do mundo deles, né? Já nasce com o celular eles não precisaram ir para uma biblioteca. Meu filho até pergunta, mamãe, a minha filha, como é que você fazia pesquisa, né? Como é que você... não, a gente sofreu, né? Interessante, né? A vida de jornalista também, eu digo que naquela época era muito mais difícil, hoje está mais... E parece que foi outro dia. Sim, não, faz um tempão. Então, e aí, nessa questão, em 2019, a gente fez atividades levando empreendedores. A gente foi os organizadores do primeiro Startup Weekend Social Impact, que assim, o Startup Weekend é uma atividade de imersão de 54 horas nesse mundo de startups, assim, de como é que faz para criar uma
startup, desde a ideia, a validação, como faz para monetizar. E isso com mentorias, né? Pessoas sim. que já estão no mercado, seja na área de tecnologia ou seja na área de mercado, de vendas. Então, a gente fez essa atividade. Esse Startup Weekend já acontecia, o Sebrae é um dos apoiadores, já acontecia... Eu ia falar, eu vi algo relacionado pelo Sebrae, então é junto. E aí, o que acontecia? Só que tinham outros recortes, né? A questão da mulher, tinha a questão industrial, e o Social Impact em Santa Catarina não tinha acontecido ainda, então foi o primeiro, né, que aconteceu em 2019. A gente levou esses empreendedores para dentro, que eu digo que é uma das unicórnios aqui da gente, que é a Resultados Digitais, que foi uma parceira nesse sentido, abriu a empresa para que a gente levasse esses empreendedores. Então, foram quase 100 pessoas lá, 3 dias, sexta, sábado e domingo, com essa imersão. E de lá a gente... Imagina a oportunidade para eles, né? Sim, a gente conseguiu, e aí a gente teve mentores que participaram, que já tinham participado de outras N edições, que disseram que ali foi o evento com maior número de diversidade, ou seja, de pessoas negras, né? Mulheres e homens pretos, pessoas LGBTQIA+, pessoas mais velhas. Então, assim, a gente conseguiu colocar, que era o nosso propósito, pessoas diversas dentro de um ambiente de tecnologia. E dali a gente percebeu que o Morro do Silício ele tinha, sim, porque ele tinha uma lacuna para ser preenchida, né? E aí, só que aí, aí em 2019 a gente teve aí uma questão de que o nosso idealizador, ele faleceu, né, em dezembro. Aí a gente teve que dar uma parada para repensar, né, as nossas ações. E aí, em 2020, iniciamos com a pandemia, né? 2020, 2021. E aí a gente... foi aquilo, né? Aí, mas aí vocês manteram isso online, né? Fizemos lives com assuntos relacionados, né? Legal. Trouxemos essa questão de como inserir essa diversidade nesse meio de tecnologia, e uma das questões que foi muito levantada nesse período é a questão de acesso. As pessoas falam muito a escola estudar online. Só que dentro das comunidades não existia internet de qualidade. Mesmo quem quisesse pagar. Eu fazia minhas lives, não tinha noção, caía o tempo inteiro. Não tinha qualidade. Também, né? As grandes empresas não entravam dentro das comunidades para oferecer internet de fibra, internet de qualidade. Eu fui ter internet de qualidade faz um ano e meio, assim, mais ou menos. Porque as grandes empresas não... E aí uma empresa menor... Você vê um processo lá numa outra empresa, num outro braço da história, né, que interfere no todo Isso. outro. E aí a gente levantou esse questionamento. Mas por que dentro das comunidades não se tem internet de qualidade? Não é rentável? Né? Porque, assim, tem pessoas dentro de comunidades que têm poder aquisitivo para pagar. E mesmo pagando... E são trabalhadores, e tudo bem, né? E não tinha esse acesso. Então, assim... e aí a gente vê a perda, a lacuna que teve também em relação aos estudos para essas crianças. Porque não conseguia acessar. Eu assim, olha, tive diversas lives que eu não conseguia salvar por conta da instabilidade. Então, assim, eu passei por esses problemas e aí eu chamei um dono de uma empresa, era uma empresa menor, mas para falar, olha, por que não se tem isso? Inclusive o CIASC, né, perguntando se a gente trouxe os questionamentos do dia a dia. Claro, aí você vê o outro lado, né? Isso, até... vamos colocar esses jovens no ambiente de tecnologia. Mas primeiro precisa de ferramenta, precisa de... E aí não tem dentro das comunidades não tem internet. Hoje vamos falar de internet fibra, o mínimo que seja, para atender isso. Então, a gente tem aí também outros passos atrás para dar. Estamos falando de tecnologia, mas primeiro a gente não tem nem a internet. Porque daí você vai lá, ajuda um jovem, ou até a pessoa que está lá dentro da comunidade, ela, cheia de projeto. Mas... hoje em dia não adianta, é a realidade. Para você desenvolver qualquer coisa ali, você precisa do celular, uma internet. Isso. Não tem como desenvolver. E aí, graças a Deus, pelo menos lá na minha comunidade, a gente, né, e eu tenho visto que esse é um movimento que está acontecendo em outras comunidades também. As empresas menores estão oferecendo o serviço, ainda é pago, né? Não é universal. Porque existe essa questão de que pudesse ser gratuito para que todos pudessem acessar. Mas ainda isso não é uma realidade. Acho que vai chegar lá. Eu acho. Mas, ou pelo menos tem que ter fé, né? Baratear um pouquinho mais, porque ainda... Ser acessível mesmo. Ser mais acessível. Porque assim, até a questão de celulares, né? Isso. Né? Com essa onda de influenciadores, de rede social e tudo mais, hoje em dia um celular, se for um celular que é mais
baratinho, digamos, ele não suporta um WhatsApp da vida, né? Ali. E aí a pessoa precisa comunicar. Então tem que ser o mínimo aceitável. Aí é 1 ano. Porque daí no ano seguinte já não aceita mais, porque o processador já não é. Então, né? É um dinheirinho. E é feito para vai. consumir também, né? Exatamente. A tecnologia ela não é tão boazinha assim, né? Tem lá porque seus... daí, claro, daí vem o outro lado, né? As pessoas usam da situação para poder... Para manter o consumo. Para manter o consumo. Mas assim, é um movimento. Aí hoje o Morro do Silício ele está se reestruturando. A ideia é que a gente possa ter uma sede, sim. Show. Mas hoje, eu digo até na semana passada... Então, o Morro do Silício acaba sendo um projeto. É um movimento, isso, é um projeto. A gente fez o registro da marca, né? É uma das questões que até essa semana passada... E aí a gente tem também grupos... A gente tem um grupo muito ativo que hoje, eu acho que é o principal movimento do Morro do Silício é esse. A gente tem um grupo onde a gente tem profissionais e empreendedores da área de tecnologia, empreendedores das mais diversas. A gente tem professor, tem contador, tem grandes empresários, porque a gente pensa que não temos... E também a gente tem dentro disso a questão do movimento Black Money, né? Então, a gente criou uma rede ali onde indica profissionais, serviços. Então, a gente tem hoje, dentro desse grupo, tem mais de 150 profissionais. Na área, a gente tem dentista que, né, as pessoas, eu nunca consultei, a gente tem uma dentista, a gente tem dentistas negros, a gente tem jornalistas, então a gente tem os mais diversos, até com representatividade e como uma referência também, né? Então, a gente tem esse grupo que hoje o maior movimento acaba sendo digital. Digital. Isso, fomentando essa questão do empreendedorismo, do afroempreendedorismo. Então, tem muito esse movimento dentro do grupo. E essa questão da diversidade. Eu falei que ela fazia um monte de coisa. Além de ser jornalista, faladeira geminiana, Manezinha, fala rápido. Então assim, é um combo. É o combo. É um combo perfeito isso aí. E aí, dentro disso, acabei entrando na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Né? A prefeitura são as empresas de tecnologias associadas, né? Dentro da ACAT. E a prefeitura de Florianópolis também tem uma cadeira dentro desse comitê. É um comitê de mulheres, né? A discussão era a discussão de gênero, né? Para falar sobre a participação da ACAT em si, que tu está falando. Isso, dentro do ecossistema de tecnologia, né? A participação das mulheres dentro das empresas de tecnologia, porque a gente sabe, né, que ele é um ambiente muito homogêneo, né? Verdade. Tem uma característica, um padrão. E as mulheres, elas estão ocupando de forma lenta, né? Elas estão entrando nesse espaço. Então, a partir disso, foi criado o Comitê da Diversidade, que é dentro também, da ACAT. Que esse é o mais recente projeto em que eu estou inserida, né? Que é o comitê que começou em agosto do ano passado. Mas assim, acaba que está tudo meio que... Não adianta, isso tudo vai te achando, né? Eu digo que vão chegando realmente as coisas. Com assim, certeza. E aí a gente vai realizar, e já aproveito aqui para convidar, para quem se interessa de tecnologia, falar de diversidade, e aí a gente vai ter diversos marcadores ali, mulheres mais velhas, questão de pessoas com deficiência, mulheres trans. Então, a gente vai abordar toda essa diversidade dentro desse ambiente. Vai ser no dia 23 de junho, a partir das 18 horas, também pode ser de forma online, na CAT, na SC 401. É híbrido, né? Pode ser presencial e também online. É um evento. É um evento para 350 pessoas. Que show. Dá o friozinho na barriga, porque o comitê ele é novo e é um assunto ainda que é muito delicado para muitas pessoas, mas a gente tem que naturalizar. Exatamente. A gente disse que a gente está no momento de ensinar e aprender, né? Para quem está disposto. Então, a gente vai falar de diversidade de uma forma bem exatamente, leve. Quem está buscando, né? Isso. Que as empresas hoje, elas estão entendendo que a diversidade não é uma questão só social. Ela gera lucro. Diversidade traz inovação, né? Traz produtividade. Então, tem uma questão aí que a gente diz de mercado.
né? Então, e as empresas estão entendendo isso e estão buscando realmente entender, porque a diversidade não pode ser só uma onda, né? A gente diz que as empresas têm que estar realmente... Não pode ser modinha. Isso. Elas têm que estar preparadas para acolher essa diversidade, né? É verdade. Porque as pessoas vão chegar nesse ambiente e elas têm que ser bem recebidas, as pessoas têm que entender o que... Porque assim, eu falei uma palavra... Para quem está falando, às vezes não machuca. Exatamente. Mas para quem ouve aquilo repetidamente, vai machucar. Então, preparar esse ambiente, né? Então, a gente diz que ali na CAT, e aí eu agradeço muito a CAT por essa abertura da gente poder falar sobre esse tema nesse espaço que ele ainda é muito conservador, né? Uhum. Então, e aí a gente sabe que tem que ir com cuidado, tem que falar, a gente tem que abordar, embora eu acho que teria que ser natural, mas, né, vamos fazer isso. Não, mas eu acho que e aí é de cada um, né? É naturalizar. Da naturalidade, aí vem de cada um, e aí a gente entra num outro, né? Isso. Numa outra questão que engloba um monte de coisa. Sim. Mas, assim, você tem que respeitar o outro enquanto indivíduo, sim, né? Isso. Eu acho que essa é a palavra, respeito. Respeito. E entender. Sabe? Se todo mundo entendesse, pelo menos, que você tem que respeitar o outro. Isso. Né? Não teria esse desconforto, né? Toda vez. Não teria que ter que fazer um treinamento para as pessoas saberem como falar. Isso. Né? Mas, enfim, não é ainda a realidade, né? É. Mas eu acho que está se encaminhando para isso, sabe? E é a mesma situação e questão dessa questão das mulheres, da violência ali, tem que ser falado o tempo todo, toda hora, porque, assim, você sabe o que você passa, né? É só quem está dentro da situação que vai entender, como você falou. Às vezes a pessoa que recebe, ela não recebe bem. Você não falou por mal, mas depende como a pessoa vai receber. E aí, quem recebe também ter esse entendimento, né? Perceber se a pessoa realmente está falando, ela realmente não sabe. Aí, exato. É que as pessoas, que eu digo assim, eu sou de uma geração que a gente é mais do diálogo, né? Que vem mais da conversa. Mas eu entendo, tem pessoas que já são mais endurecidas por tudo que já passaram. Por tudo. Então, elas às vezes vão ser mais ríspidas, elas vão ser um pouco mais endurecidas, até no retorno, né? Na questão da reação, né? Mas a gente tem que entender que, assim, cada um tem um processo de aprendizado que pode levar um tempo maior, infelizmente, né? E aí a gente saber, assim, como fazer esse processo, né, de ensinamento. Aí também entra a questão do respeito, é só você respeitar que aí as coisas, né, ficam um pouco mais fáceis. É claro que tudo depende da evolução de cada um, né? E assim, eu acho que a gente está nessa busca, né? Isso. A pandemia, eu acho que veio para dar esse chacoalhão nas pessoas, para a gente poder buscar ser melhor, né? Vamos ver as dificuldades que a gente está encontrando. Olha, tanta coisa. Dentro de tudo isso, que eu também queria te perguntar como é que você lida com o teu emocional com tudo isso, né? Porque você está dentro de comunidades, mas eu quero dizer assim, com pessoas com várias dificuldades, né? Que você faz uma intermediação ali, né? Você sabe como ajudar aqui, então você deve ouvir muitas histórias, né? E como que você trabalha o teu emocional para receber tudo isso, para lidar com tudo isso? Então, que muitas vezes é aquela questão, né? Eu não queria ter nascido guerreiro, eu queria ter nascido herdeira. Não, mas acontece. Mas essa questão de ser guerreira, eu digo, por mais dificuldades que eu tenha hoje, eu digo que a minha vida ainda é mais fácil do que foi das mulheres lá atrás. Uhum. Mas hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Tem dias, desculpa, né, filhinhos, que é miojo, é empanado. É o que dá. A louça fica, a louça fica, a casa, né, marido. De vez em quando, olha, né, uma louça fica lá, uma roupa... Então, assim... Eu agora passei meu inferno astral, né? Porque eu estava ali, porque eu estava assim, né? Eu fiz aniversário, né? Completei 42 anos e aí eu estava realmente assim bem mal. Porque assim eu sou meio esponja. O que aconteceu? Sentiu o peso da idade, como diz? Eu acho que foi. Mas passou. Agora eu estou no 42, estou no auge, estou maravilhosa. Mas assim, realmente... Gente, estou pensando aqui, vou chegar nos 40 e aí? Então. Será que eu vou passar por ótimo, é ótimo. A gente fica ali um período antes, né? Que eu acho que é normal, mas depois... Sim. É inevitável, né? Faz parte. Então... Mas eu absorvi, até ontem a gente conversando lá com a moça que é coordenadora, há 7 anos,
Ela há 7 anos ouve, eu estou há 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Ela há 7 anos ela escuta história de mulheres. Então, ela assim, o que eu tenho? Eu tenho uma planta aqui, que é uma planta que ela diz que absorve, ela tem cristais. Eu digo, eu vou ter que começar a fazer isso. Olha que legal. Ela tem cristais, ela tem uma planta que absorve, ela diz que a samambaia dela morreu, mas que está lá. Mas assim, eu ainda não tenho essas técnicas. Sim. O que me fortalece são meus filhos, né? Eu digo que assim, meus filhos, os boletos a pagar, que são as minhas motivações. E também, assim, porque eu digo que eu não trabalho, eu recebo para fazer o que eu gosto. Então, também isso tem Muito dias, bom, claro, né? que é mais pesado, é mais puxado, até, né? Questões de, por exemplo, eu estou no projeto 2015, para verão 2015. Tô lá tentando emagrecer desde 2015. Então, tem coisas que vão ficando para trás. Vai deixando, entendeu? né? Então, assim, a gente vai elencando prioridades aí. Sim. Mas aí assim, até numa atividade que a gente fez lá, tu dá conta? Eu até acho que eu dou conta. Né? Meus filhos estão bem criados, estão com saúde. Eu acho que isso é uma pergunta que muitas pessoas devem pensar e fazer para você, né? Como que pode? Você faz isso e isso? Essa semana uma pessoa me perguntou, né? Vou participar de uma live com ela. Ela disse, tá, mas tu faz tudo isso aqui? Como é que tu dá conta? Mas alguém gerencia as redes sociais para você? Não, eu faço tudo. Claro, tem graças a Deus a Valéria ali, que ela nos ajuda muito, né, nessa questão de rede social. Mas, tipo, os meus, né, as coisas minhas que não são aqui do podcast, eu me viro. E não dá conta. Tem horas que não dá. Não dá. Tá tudo bem. Tá. Né? É multiuso. Aí quem está no nosso entorno que acaba, né, tendo que lidar com claro isso, né? Porque é o que eu digo, às vezes eu saio. Hoje foi um dia, eu tive reunião online, né? Mas eu tive reunião o dia inteiro. Aí, marido, traz um almoço. E assim, a gente acaba tendo e aí que... a importância do companheiro estar ali junto, né? Entender a tua caminhada, né? A tua luta. A gente vai completar 20 anos agora. Olha, também que legal. Entendeu? Na verdade, assim, toda essa evolução ele meio que acompanhou e ele passou por essas fases, assim. E hoje ele entendeu, né, que é aquela questão. Não dá para segurar, não tem como. Não vai dar, não vou conseguir. Ele entendeu que a gente caminha juntos e aí, assim, eu faço isso porque eu gosto e também porque eu estou pensando no futuro dos meus filhos claro, também, né? Claro. Tem essa questão também, a questão de sobrevivência. Embora eu diga assim que... E um exemplo também. A pandemia me fez ver que eu não preciso de muita coisa. Muitas pessoas chegaram a essa conclusão, isso, né? Eu caí assim muito na real, assim, porque eu acabei perdendo pessoas, quase perdi meu irmão. Então, assim, foi muito real para mim essa questão de acordar para o que é necessário, né? Eu digo assim, eu tive que ficar isolada em casa, minha casa foi confortável. Eu, graças a Deus, ali eu tinha, né? É claro que, como eu digo, esponja acaba absorvendo o que está no entorno, né? Vendo outras pessoas passar por dificuldades. Mas eu entendi que, para mim, eu estava bem, assim, claro que a gente quer melhorar alguma coisa, mas assim, não preciso muito além, né? Se eu ganhar 1 milhão na Mega Sena, também, vai fazer claro, uma certa diferencinha, não vou ser, não vai devolver. Mas não estou correndo atrás naquela loucura de ter esse 1 milhão, né? Tipo, abrindo mão de estar com a família, essas coisas, por conta disso. Eu costumo falar muito isso, né? O que pode ser mais importante que a sua família, né? Que estar com a tua família, você abrir mão de certas coisas para você ter aquele momento ali com os teus filhos, com o teu marido, né? Porque a gente tá também, eu vejo que o mundo está muito numa busca desenfreada. Loucura. Sabe? Para se destacar na rede social, para ganhar muito dinheiro lá. Eu ganho não sei o que lá quantos dígitos, agora essa é a moda. E tal. Eu fico pensando, gente, calma aí. É para ganhar em K. Calma aí, né? A gente tem outras coisas que são mais importantes, né? São valores o que você vai passar para os seus filhos, né? São valores, porque assim, não vai ter como, se você não tem tempo para o teu filho, tu não vai ter como passar para ele a questão de valores, o que é ser uma pessoa assim, não ter isso, ter aquilo, né? Então, a busca está desenfreada e eu não sei onde vai parar. Aí, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, é o discurso do perdedor, é o discurso do conformismo. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas é a questão de que, realmente, assim, claro que eu quero conforto, exatamente. Eu quero, se eu quiser, tipo, sair, né? Eu quero ganhar o suficiente para ter essas possibilidades, né?
Eu não digo que eu quero abrir mão, né? Eu ainda não cheguei nessa evolução de abrir mão de tudo, né? De alguns Sim. confortos e de algumas comodidades. Isso não. Mas, e não é o discurso daquele que, o conformado. É realmente assim, entender de que o processo a vivência é o hoje mesmo, né? E eu tenho que. Porque é finito. Teve muito, finito. muito certo isso, que é finito. Exatamente. Né? Acho que foi o maior aprendizado, né, que a pandemia trouxe aí. Acabou ali, ó. Pronto. E aí, o que você fez até hoje? O que você fez para você? O que você fez para quem está perto de você? Né? Muitas pessoas partiram assim, né? Que tipo, entrou para dentro do hospital e depois você nunca mais viu. E aí? E não é nem isso. Tipo, de novo, eu gosto muito de falar da minha mãe. Mas a minha mãe, infelizmente, a morte dela também foi repentina. A gente não teve aquele processo de despedida. Ela saiu, teve um infarto. Então, a gente nunca não está preparado, não sabe o que vai acontecer. Isso. Então, assim, foi uma coisa repentina. Então, da morte, bem um pouco antes, né? Minha mãe morreu em 2017, então antes da pandemia ali, isso para mim já tinha ficado muito claro, né? Que eu consegui dar orgulho para ela enquanto ela estava ali, porque ela ia em todo lugar que ela ia, porque eu sou a única, né, da família. A minha filha é jornalista. Então, assim, eu consegui dar esse orgulho para ela. Eu continuo morando no mesmo bairro, numa comunidade considerada em vulnerabilidade social, mas a minha casa é muito confortável. E eu considero que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu acho que todos nós somos, né? Só que vai de cada um perceber tanto desse privilégio. O tanto disso, né? Porque as pessoas só estão buscando ter, esquece de agradecer o que você já tem. Né? O que é óbvio, a gente está aí, né? Falando de empreendedorismo, a gente quer evoluir, né? Sim. Né? Você tem vários projetos, eu tenho os meus projetos, sonhos também, a gente quer que tudo dê certo, que seja próspero. Mas também a gente não pode, isso não pode ser a principal... A condução da vida. Exatamente, o meu principal objetivo, né? Isso não. O principal objetivo é... Respondo, para me fazer perguntas. Perguntas aleatórias, esse é o principal objetivo. Mas assim, só concluindo, o principal objetivo... Eu luto com esse fone, gente, peraí. Eu não quero nem mexer para não... O principal objetivo é eu deixar uma herança para o meu filho, mas não é uma herança financeira, né? É um valor, né? Assim, que ele veja assim que a gente se esforçou, que a gente... Pessoas do bem, que dentro dos nossos projetos, o nosso propósito, o nosso objetivo sempre foi ajudar esse ou aquele, nós todos juntos, né? Eu digo acho que é por aí. Antes de responder a pergunta, mas eu digo assim, que a minha ideia é da possibilidade. Se o meu filho quiser ser vendedor de cachorro-quente, ele vai ter a possibilidade de ser. Mas se ele quiser ser um astronauta, eu vou permitir e dar a possibilidade para ele ser um astronauta. Que muitas vezes, pelo menos assim, né? Para as pessoas em vulnerabilidade, não é dada essa opção. Tu tem que seguir, às vezes, o ciclo, né? Eu estava fadada a ser empregada doméstica, eu nada contra, minha mãe me criou assim, mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu digo assim que e aí quando a gente trabalha essa questão do Morro do Silício é da possibilidades. Se a pessoa acha que ela quer, que ela pode, ela tem que realmente é a possibilidade que seja uma escolha, não uma imposição. Uma imposição, exatamente. Você não vai fugir da pergunta, não. Ai, gente, pensei que tinha esquecido. Achei que não entra com outro assunto, não. Viu que eu vou emendando, hoje né? Tá... Eu vou emendando uma coisa. Mas é isso, né? Tem várias coisas também para ser faladas. Vamos lá. Você costuma dizer qual ditado popular? Para os meus filhos, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, porque eu já ouvia isso. É mesmo? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Mentira, a gente é exemplo, né? O tempo todo, né? Um ditado popular. Até os ditados estão caindo meio em desuso, né? A gente quase... Mas hoje em dia a gente repete tanta coisa, né? E pior que assim, deve falar direto, mas aí na hora vai que lembrar, pergunta, né? Não lembro aqui também, uma coisa que eu possa falar. A gente lá no Sul, né? A gente fala muito, um monte de coisas que é lá da região, né? Porque eu sou gaúcha e lá tem um monte de... Me caiu os buteados do bolso. Mas né? Mas aí uma coisa mais regional.
Não, mas nem é questão de manezinha, porque as pessoas dizem até que, às vezes, muita gente me pergunta, mas tu é manezinha mesmo? Tu não tem sotaque? Porque tu não tem sotaque mesmo. Assim, bem pouco, mas bem pouco. Então, é porque eu falo muito rápido, né? Mas nem isso, olha, nem isso. Não tem. Isso é bem característico, né? Não, nem isso, assim. Não costumo falar muito, não. Então tá, mas aquela que você falou ali da questão dos filhos, eu acho que já valeu, valeu. Complete a frase. Um dia eu ainda vou. Um dia eu ainda vou fazer uma viagem internacional com toda a família. Ainda não. É por isso que eu digo, trabalho para essas coisas, entendeu? Exatamente. Mas aí faz parte, né? Isso, eu tô nessa busca aí. Eu acho que né? Porque preparando meus filhos, isso já está ali, né? Então, eu acho que é isso, é fazer essa viagem internacional com toda a família, é isso. Show. Sem preocupações. É isso aí, sem ficar contando, né, da onde nós temos que ir. Isso. Mas isso aí é uma consequência, né? Aos poucos vem. Antes da gente dar continuidade, eu vou agradecer, então, aqui mais uns dos nossos parceiros. Convidar vocês para conhecerem o meu trabalho, né, como micropigmentadora no Instituto Gisele Lebrandi. E nós estamos com inscrições abertas para o curso de design de sobrancelhas, o curso Eyebrow Design 2.1, e também o curso de imersão, que é o curso Eyebrow Starting, um curso direcionado para profissionais que querem entrar na área da beleza, na área da micropigmentação e do design. E esse curso ele é super inovador. São 4 dias imersos em uma casa, aqui na Ilha da Magia. Olha só a oportunidade, você que é aí de outro estado, né? Vir para cá, conhecer a Ilha da Magia. E por que não aprender uma nova profissão? Então, o curso de imersão, Eyebrow Starting, está com inscrições abertas também. Então, serão 4 dias de aprendizado do design à micropigmentação. E você já sai com os materiais para trabalhar, então não tem desculpa. E o que é melhor é que o precinho cabe no bolso e na verdade, uma oportunidade que o Instituto está dando para esses novos, né, esses recomeços, né, que estão acontecendo. Aí muitas pessoas se reinventando. Então, é uma oportunidade para você que quer entrar na área da beleza. E também com o curso de design de sobrancelhas. Agradecer também a nossa parceira, Valéria Monteiro, ela que é fotógrafa e também ela cuida das nossas redes sociais, das nossas mídias, agora trabalhando aí com marketing digital. Na verdade, a Valéria sempre trabalhou com marketing digital. Mas agora ela está demais, gente, com muita coisa nova. E eu convido vocês a conhecer o trabalho dela. Vocês já podem ter um gostinho do que é pelas redes sociais do Instituto e também aqui do Muito Mais Bela Podcast. Então, segue lá a Valéria Monteiro, fotografia, e também a Valéria do marketing. A Lebrandi Boutique, né? Looks quentinhos para o nosso inverno que está chegando com força agora aí. Você encontra na Lebrandi Boutique roupas coloridas, né? Adoro. Já que vamos buscar, então, roupas coloridas. Os sapatos também da coleção Soul Colors, que são um encanto e um conforto só. Então, convido vocês a conhecerem também a Lebrandi Boutique. Muito obrigada aos nossos parceiros, convidando vocês mais uma vez para participarem aqui do nosso programa como parceiro, né? Parceiro, patrocinador. Quiser patrocinar com pizza também, para gente comer com a nossa convidada, um pastelzinho, acho que também não custa nada, né? Estamos aqui, bom. toda terça-feira. Então, fica a dica aí. Cleusi, mas assim, muito legal essa questão do ecossistema, da parte que você, de dentro você então faz como se fosse uma ponte, né? Você traz as oportunidades leva lá para dentro. Essa é a ideia, assim, né? Hoje a gente tem... Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, E também levar para dentro, mas também, assim, eu acho que aproveitar esses espaços, que eu digo que quando eu falo Morro do Silício, aí as pessoas... tá, então o que é humor? É poder também tocar no assunto, né? O Morro do Silício faz essa provocação também, né? Uhum. Olha, a gente tem aí meninos, tem até profissionais nessa mudança, né? Tem muita gente aí que na área da tecnologia, na área da startup, diz que está pivotando, né? Está pivotando, sim, mudando o seu rumo aí. Então, oferecer essas oportunidades para que eles estejam nesses espaços. E o que a gente fala, também as empresas têm que ter essa abertura para receber isso, né? A gente precisa fazer esse trabalho também de sensibilização do outro lado. Uhum. Porque a gente entende que as empresas elas têm a meta, e buscar é a questão do lucro, né? Sim. Mas
essa questão de inserir muitos jovens, às vezes, e foi uma das grandes que aconteceu uma vez, a gente não consegue encontrar profissionais, aí a gente tem que baixar a régua. O que a gente fala não é baixar a régua em relação, por exemplo, quando oferecem uma vaga, né, para ocupação, muitas dessas vagas nessas empresas, ela já repele, ela já faz um filtro para que pessoas não se candidatem. E aí, né, aí a gente tem aquele recorte, né? São as pessoas de periferia, com vulnerabilidade. Sim. Por quê? Muitas vezes a vaga nem necessita inglês, porque não vai falar inglês, mas eles pedem o inglês. E a gente sabe que é baixíssimo o número de pessoas que têm uma segunda língua. Né? Já entra como impeditivo, né? Isso, então isso já é um impeditivo até para se candidatar, né? Então, a gente fala muito desse trabalho de fazer essa... hoje tem muitas empresas de consultoria que trabalham essa questão de diversidade e inclusão, que estão fazendo essa sensibilização, que não é caridade, né? Esse entendimento de que a inserção dessa diversidade, a inserção dessas pessoas plurais, dessas pessoas diferentes nesses ambientes não é uma caridade, é uma questão de oportunidade de negócio, em termos de... Até porque hoje tem a ESG, que é quase um ISO 2000, que são... as empresas, elas têm algumas normativas, algumas regras para que elas possam ser alavancadas ali. Por exemplo, as startups que buscam investidores, tem investidores que já perguntam se tem, como é que é a questão da sustentabilidade, como é que é a questão da diversidade. Tem todo um protocolo, digamos. Isso, né? É um processo, é um novo aí que está vindo, né, ESG, que tem essa ideia de fazer com que as empresas também tenham essa responsabilidade, até para que elas possam aí ter uma maior lucratividade. E aí a gente fala nessa questão de flexibilização. Não é baixar a régua, porque a gente tem aí profissionais competentíssimos, né, que têm aí muita vontade de trabalhar e que agarram as oportunidades. Uma questão que... Eles estão ali cheios de vontade, isso, querendo né? fazer. Né? Que é o que eu digo que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui assim, as oportunidades, elas apareciam e eu queria fazer. Então, assim, eu agarrava, às vezes até ganhando pouco, nem ganhando para fazer aquilo. Mas era uma coisa. E aí a gente vê a recompensa, né? Hoje eu sou agradecida pelo que aconteceu lá atrás, que hoje eu digo que poderia ganhar mais. Não estou pedindo aumento, né, meus chefes? É só um detalhe. Mas é uma questão assim de que eu consegui galgar aí pelo menos uma escalada, né, de aumento de salário. Hoje eu vivo confortável em relação a essas questões, né? Consigo aí pagar minhas contas, mas e ter essa possibilidade de fazer isso, né? De buscar. Mas você agarrou e as oportunidades estavam ali para você ver. Essa é a questão. Elas precisam estar. Isso, precisa aparecer. Abrir a cabeça também, aparecer a oportunidade. Né? Porque eu já fui, participei, eu digo assim, uma vez, eu fiz uma entrevista. E aí, de novo, né, essa questão de mulher preta em Florianópolis. A gente tem que trazer isso. Eu me candidatei, eu tinha saído, a minha intenção era sair do público e ir para o privado, né? E me candidatei para uma vaga. E aí fui olhar, conhecer a empresa, né? E eu olhei, na empresa era homogênea, não tinha ninguém, nenhum negro. E era para falar da parte de marketing, ou seja, era a cara da empresa, né? Ou seja, eu não fui chamada. Aí a gente se coloca em questionamento. Eu não fui chamada pela competência, pela cor. Então, assim, até a questão de isso afeta muito o profissional nesse sentido. Poxa, porque tu é rejeitada numa, tu é rejeitada noutra. Pode até ter sido que eu não estava tão bem qualificada, mas eu nunca vou saber por que foi. Eu olhando ali, eu entendi que existia um padrão dentro daquela empresa de contratação. Quase a foto da XP. Não sei se vocês acompanharam a foto da XP, lá um padrão de sapatênis e quase isso, entendeu? Então, eu entendi que aquele espaço não era para mim, mas participei da entrevista e aí me frustrei. E aí essas frustrações, para um jovem iniciante de carreira, é muito complicado. Isso vai gerando aí algumas questões ali, até umas dúvidas, né? Porque eu me achava muito competente, eu já tinha 10... Porque aí, né? Porque tu não teve a resposta eu tinha 10 anos de experiência como assessora de comunicação, fazendo eventos, para grandes eventos públicos, fazendo matérias, cobrindo grandes atividades. E aí eu chego para participar de uma assessoria que, a princípio, não era uma coisa
relativamente mais simples, assim, era menor, né? Menor não, mas era relativamente mais simples. E aí, tipo, não passei, mas eu não tive o retorno, feedback do porquê que eu Exato. não, entendeu? E aí isso não foi Aí uma vai vez. ficando, né, essas Isso não foi uma vez, incógnitas. foi duas, foi três. Mas assim, eu digo que, para mim, o meu emocional me permitiu isso, mas isso não é regra. Não. Não é regra. As pessoas vão se encolhendo, vão se fechando, né? Reclusando ali, e daí Isso. não vai mais Eu não atrás. quero, eu não quero mais me frustrar. Então acaba que Não aí busca eu mais. acho que Aí acabar aceitando uma outra condição uma por roupa, achar que não pode. uma né? roupa que não lhe cabe, mas que deram para ela. Então é isso. Exatamente. Assim, e aí eu acho que é questão de personalidade, criação, isso graças a Deus assim não me afetou nesse sentido, né? Porque eu realmente eu poderia ter desistido lá atrás, assim. Mas eu acho que também vai dessa de oferecer também uma ajuda nesse sentido para essas pessoas, para esses jovens, enfim, né? Para eles não desistirem, né? Como você, assim, acreditar no potencial e entender que cada coisa tem a sua hora também Sim. e tal, independente, né, do outro. É. Que daí a gente sabe, daí entram umas outras questões, a questão de preconceito, a questão de que Sim, não tem sim. respeito mesmo, Sim. e por aí vai. Mas se você está emocionalmente, né, Segura, sim. fortalecido ali, ou uma estrutura familiar, fica mais fácil, né, de você entender o processo também. Mas, claro, a conscientização, ela tem que colocar para fora, tem que estar aí, né? Para as pessoas se colocar, ter empatia também, né? Se colocar no lugar do outro e entender que tem pessoas que não passam por processos normais, né? Elas sempre têm um impeditivo. Sim. Eu digo que eu acho que a grande questão é mostrar que tem possibilidade, né? Exato. Existe a dificuldade, mas que tem a possibilidade. E eu digo que dentro de um mesmo espaço em vulnerabilidade social, tem pessoas que têm outras vulnerabilidades, que é a questão de vulnerabilidade emocional, a questão de estrutura familiar. Eu, por mais que eu tivesse passado dificuldades em relação à questão financeira, eu tinha uma mãe ali muito presente, uma mãe muito amorosa, uma mãe que realmente não me permitiu. Eu fui trabalhar aos 20 anos. Então, quer dizer assim, então eu tive isso. Mas é que vem os valores que a gente estava falando. Isso, né? Mas é questão de possibilidades. É assim, é mostrar assim, é possível. Não é fácil, existem aí diversas barreiras, entraves, e aí nesse movimento de querer levar, eu às vezes tenho dificuldade de fazer isso com os meus sobrinhos. Digo, menino, olha só, gente, tem a área de tecnologia, vamos. É porque também tem-se a ideia de que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças, né? Não, eu acho assim que a gente vê isso como uma coisa muito Distante, grandiosa, muito distante, ou você Não tem que ter muito dinheiro não e tal. Não é. É que a gente diz, os donos de startups são aqueles que foram estudar em Harvard. Sim, tá. Os donos hoje são, né? Mas não impede que outros estejam ali nesses Mas espaços. também são pessoas, né, que estão querendo ali dar oportunidades Isso. e tem ferramentas para isso, né? Isso. Hoje a gente tem aí o YouTube que ensina muita coisa, né? Tem muito autodidata, mas é aquilo que eu falei, tem que ter pelo menos a internet de qualidade para poder acompanhar, né? Então, aí volta aquela outra questão. Isso. Mas assim, eu acredito muito em possibilidades. E aí e é isso quando a gente pensou nessa idealizou essa questão em uma das conversas que a gente teve muito entre o grupo que fundou o Morro do Silício, é trabalhar a questão de possibilidades, né? Trazer esses jovens e até esses empreendedores, porque eu digo, o empreendedorismo dentro de comunidades é uma coisa muito forte. A mulher que vende docinho, a mulher que cuida da criança, isso é empreendedorismo. Só que assim, quando aí, que aqui não usa muito, né? Mas Rio e São Paulo eles dizem, quando vai para o asfalto, aquilo é empresário, é empreendedorismo. Quando está na comunidade, né? E fala-se muito em favela, é gambiarra. Mas não. Dentro das comunidades, o empreendedorismo a veia do empreendedorismo está ali, forte, né? é muito forte. Gera um lucro muito grande. Então, levar essa realidade para essas empreendedoras. Olha, tu precisa questão de network, né? Ter tempo, porque entender que network hoje é profissão. Tá na moda, né? É profissão. Tá na moda. Tu tem que trocar, tu tem que ter esse espaço de convivência para fazer como é que isso. a outra pessoa vai saber que você faz? Você está do ladinho ali, né? E aí essas pessoas entenderem esse processo de fazer com que o negócio dela saia daquela bolha, daquele espaço também. Então, trazer esse empoderamento para essas empreendedoras,
E aí a síndrome da impostora acontece com qualquer uma, então elas não acontece. se sentirem empreendedoras também é muito normal. Porque a Uhum. gente às vezes fala, faz isso, faz isso. Nossa, como tu consegue? Mas Então. aí eu penso assim, nossa, mas aí a síndrome da impostora batendo ali também. Né? E a gente cada vez mais é pega, né, por essa louca aí que anda junto com a gente, né? Porque assim, eu acho que também tem uma questão que a rede social está trazendo, né? A gente acaba sempre caindo nessa questão, mas enfim, do se comparar, né? E aí, porque assim, você não sabe qual foi a caminhada do outro, mas e a rede social só mostra coisa boa, não vai mostrar a parte ruim. E aí você, poxa, mas eu nunca vou ser igual fulana, né, que já tá lá e não sei o quê. Pô, tu não sabe, fulana sofreu pra caramba pra chegar até onde ela tá, e enfim, né? Mas como a rede social mostra só isso, aí a síndrome da impostora, ela vem Bem forte. bem forte. Então, hoje tem que se trabalhar e se falar muito disso também. Acho que muitas pessoas que têm o seu próprio negócio acabam tendo essa luta diária, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que você precisa se inserir, porque se você tem um negócio, você tem que estar no digital. Sim. E aí, esse é o problema. Tem que estar. Uhum. Tem que estar por quê? É verdade. Sabe? Como assim tem que estar? Isso não pode ser uma condição, porque nem todo mundo consegue estar lá. Né? E diz que quando não está na rede, não existe. Então, tu sabe que às vezes eu tenho essa sensação, assim, com relação ao meu trabalho, as coisas. Gente, quer dizer então que se eu não estiver ativa ali todo dia, toda hora e o meu negócio não vai aparecer para ninguém. É isso? É uma cobrança. É a questão. Então, é uma cobrança externa, né? Que imagina que eu já estou aí há mais de 10 anos trabalhando na área. Imagina quem está começando. Sim. Aí começa a fazer a E comparação. aí não sabe mexer. E aí, comparação. E aí, mas eu vou ter que fazer tudo isso aqui, eu não vou conseguir. Sabe? É uma luta. Isso. E tem aquela questão que diz que o homem, para fazer qualquer. Ele é convidado para assumir uma empresa, se ele tiver 70%. Achando que ele já está ali pronto, 70%, ele vai. A mulher tem que estar 110% para aceitar esse convite. Em todas as variantes. Isso. Então, assim, tem essa questão de se sentir pronta para, e também tem a questão de que estava dizendo que a rede social ela vende uma vida muitas vezes que não é real, né? Tava dizendo, eu ouvi aí uns memes esses dias que o Instagram está querendo tirar os filtros. Pensa o que vai acontecer se tirar os filtros e aí? E Photoshop acabar. Eu digo, aí vai. Tem gente que não vai usar mais a rede. A vida real é diferente, é muito diferente. É, né? verdade. Então, mas a gente está ali, mas essa então é a questão realidade. da adaptação. Exato. Eu acho que você não tem que. Igual, é uma ferramenta. Não tem que ser escravo. Sim. Mas utilize ela. É uma ferramenta que importante. Você conseguir utilizar. E tá tudo bem, não precisa se cobrar tanto por isso, né? É uma ferramenta importante. E aí, de tudo isso, em 2020, eu fui convidada pela primeira vez para ser candidata a vereadora pelo município de Florianópolis, em período de pandemia. Eita. E aí a gente teve que usar muitas redes sociais nesse Sim. sentido. Teve que trabalhar essa questão de fazer isso, porque não podia fazer campanhas, né, próximo ali. Então, em 2020, eu fui candidata a vereadora. E aí, a questão por isso que eu digo assim, a questão das mulheres na política também é uma necessidade muito grande. Estimular, incentivar que as mulheres estejam ali. Porque se a gente não estiver lá, a gente não vai conseguir saber que a licença maternidade precisaria de 6 meses. Tem coisas que a vivência da mulher é aquela coisa. Colocar Quem um lado sente a feminino dor ali. É que vai saber como tratar. Né? Então, essa questão de... Hoje, a gente até tem uma bancada feminina na Alesc, né? Como deputada. Mas é uma realidade que nós temos 40 e somos 5 mulheres. Pouco, então, é pouco. A gente tem que ter pelo menos a metade aí. Então, eu também tenho essa questão de levantar a bandeira para que as mulheres participem da questão política. Política, às vezes... a política, como ela é posta hoje, ela faz com que as pessoas tenham aversão, né? Se afastem, ao invés de querer lutar, né? Mas a gente é política desde a hora que acorda. Então, assim, a gente tem que entender que a gente só tem que ir ocupar os locais de decisão. Mas a gente faz política desde que acorda. Então, essa questão de político-partidária de ocupação mesmo, para que a gente possa ir buscar as mudanças que a gente quer, né? E aí a gente pensando aí, as mulheres são mães, a gente é multitarefa, então a gente consegue aí. Tem um monte de coisa que tem que. Um monte de coisa que tem que fazer.
Mas aí a gente vai aí. Olha, muito bom, assim, conhecer uma mulher que faz tanta coisa, né? Mas a minha sala tá lá para varrer, tá, a louça gente? tá para lavar, também, porque hoje foi corrida. Também, então, né, vamos... E tá tudo bem, tá né? Tudo bem. Ela chegou aqui, ela disse, você vai falar sobre os meus projetos e tal. Eu falei assim, eu quero falar de você enquanto mulher, né? Mãe, dona de casa, enfim, porque a gente faz tudo isso, né? E, claro, tá tudo bem não dar conta de tudo, né? Sim. E a gente faz o que dá, faz bem feito e tá tudo certo. Então, gostaria de te agradecer, parabenizar aí pelos projetos, por essa luta. Parabéns por colocar a cara aí na frente de tanta coisa e fazer essa ponte aí para essa questão tecnológica. Eu achei muito legal, foi uma coisa que me chamou muita atenção e muito atual, né? E próspera, né? Porque a gente sabe que esse é um caminho sem volta e só uma crescente. Então, parabéns, que precisar aqui também do Muito Mais Bela, a gente puder falar mais sobre, né? Estamos aqui nos portas abertas. Então, eu também quero agradecer. Na verdade, eu fiz contato porque eu comecei a acompanhar e achei interessante esse espaço mesmo, né? As mulheres precisam de espaço de fala. Primeiro, porque a gente gosta de falar. E esse é o objetivo mesmo, sabe? A gente quer dar voz mesmo. Isso, e fazer isso, né? Eu acho que a grande ideia é reverberar, fazer com que outras mulheres possam, né, perceber que elas também têm essa condição de estar buscando aí, seja em qualquer área que ela atue, né, buscar crescer e fazer com que ter esse espaço. E eu sempre gostei de aparecer também, até essa questão. Eu já fui paquita no shopping quando era criança, então... Deixa para o final essa notícia, olharam gente. assim, mas quando eu era criança. Então, quer dizer, eu acho que lá atrás já estava... Deixa para o final essa notícia, como assim? Mas eu digo assim, essa questão... Já está na veia, está no sangue. De querer... despontar, assim, né? Liderança, eu acho que é meio que nato, assim, né? A gente, liderança de turma, eu queria ser. Então, eu gosto realmente de estar passando assim, até porque a gente faz realmente para que as coisas cheguem onde tem que chegar. É igual a informação. Eu tenho depois ali o material que eu vou deixar para que tu possa repassar, que é as nossas redes. Isso também acho que é importante a gente até fazer essa divulgação, que é a rede de acolhimento mesmo, tá? Os serviços que tem dentro do município de Florianópolis para que as mulheres busquem esse atendimento. Então, para saber que isso existe, né? Porque assim, eu acredito acesso. Que tenha muita mulher sabe. Que não sabe. Isso. Então, eu acho que é isso, é a oportunidade mesmo de estar falando as atuações e estar trazendo aí mais mulheres para participar. E nós estamos aqui, né, abertos a toda e qualquer pauta que você puder trazer para a gente falar aí sobre inserir, né, esse assunto cada vez mais e principalmente os projetos, né, principalmente para o Estado, né? Eu acho que não somente Santa Catarina, para saber que existe, porque aí vira referência, né, para as outras cidades. Sim. A gente está um passo atrás, a gente tem um dos maiores IDHs, a gente tem aí o Sul, ele é um pouco mais desenvolvido, né? Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser replicada para outras regiões também. Com certeza. Cleis, deixa as tuas redes sociais e se tem alguma rede social de projeto que o pessoal vai seguir. Então, eu tenho o Morro do Silício, que é o Instagram, mas que eu tenho a tecnologia traz isso, né? Eu tenho um Instagram que eu acabei perdendo acesso, que é o Morro do Silício, então e não consegui resgatar. Então eu tenho o Morro do Silício e tenho o Morro do Silício Florianópolis. O Morro do Silício lá tem um pouco da história do que a gente construiu até, né? E o mais atual é o Morro do Silício Florianópolis. É assim mesmo, Morro do Silício, tá? E Cleuze.Soares. Eu só tenho que finalizar o meu nome. Cleuze, Cleuse. Soares, porque senão as pessoas, muitas vezes, eu digo, eu estou que nem a terceira vez que falo o nome errado, eu já estou aceitando. Igual eu com o meu sobrenome. Cleusa, Cleusi, então, mas é Cleuze. Eu pronunciei bem, né? Cleuze. É isso, meu pai quis complicar minha vida. Muito obrigada, viu? Foi um prazer falar contigo. Eu também te agradeço. Trazer você aqui com esse assunto super interessante. Adorei esse espaço. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Muito aconchegante e vamos vir fazer parceria aí, vamos vir aqui outras vezes. Sabe, já abriu a cabeça um monte de coisinha, né? Então, gostei muito. Eu vou, antes da gente encerrar, só vou ler um comentário aqui das meninas que estão aqui no YouTube. A Lucy comentou assim, só abrindo um parênteses de tudo que a gente falou, tá? A dependência da mulher influencia muito no processo da construção de liberdade, de respeito e do querer lutar. Fato.
E a Ana também comentou, somos multifunções, não devemos nos cobrar tanto, somos humanos. Isso. Uma falha significativa das empresas, a falta de feedback, pode das amigas. Falta de feedback, mesmo que não seja para preencher a vaga. Isso, O que a gente tá verdade, falando, bem esse isso aí retorno, mesmo. Esse retorno é importante, até para Fica a que, dica. para que o profissional entenda ali, né? E se O for porquê, né? A gente sabe que existe umas regras e tudo, mas até para o profissional, às vezes, ele pode melhorar, né? Ou numa próxima Exatamente. entrevista, né? Então, eu acho legal também. É uma questão de empatia, né? Vamos combinar? Isso. Né? Pessoal do RH, É uma pense, questão de né? empatia, né? Não custa nada. E é Obrigadão, isso. viu, Cleusa? Eu também agradeço. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, conhecer aí essa baita mulher, né? Como vocês viram aí, quanta coisa que ela faz. E assuntos super importantes, né, para a nossa sociedade. E esse é o objetivo do Muito Mais Bela Podcast. Você sabe que é que o universo feminino é visto por quem faz. E se você tem aí um trabalho incrível, um projeto, e você quer nos contar a sua história, entre em contato com a nossa equipe, com certeza você estará aqui conversando comigo. Gente, é isso. Esse foi o Muito Mais Bela Podcast de hoje. Nos encontramos na próxima terça-feira que vem, 20h30 da noite. E até lá. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.